Salve Corinthians, salve galera do Timão, alô fiel, Timão de olho no clássico de amanhã, mas principalmente tá de olho nas contratações. O Corinthians está indo ao mercado em busca de reforços. Fiel, até gaguejei. Representa com like aí e vamos ver aqui as últimas notícias do Coringão. Vamos lá, Fiel, fortalece, porra, hypa pra nós, vamos lá. Lá em dentro dele, gente, atenção. De um lado, o São Paulo, que vem de uma vitória. Do outro, o Corinthians, que vem de derrota, mas vem de títulos a temporada passada. Então, vamos falar do majestoso desse domingo. Afinal de contas, a minha amiga Tati Tavares chega com as novidades do Timão. Fala aí, Tati. Depois da primeira derrota na temporada para o Bragantino por 3-0 fora de casa, o Corinthians voltou a treinar no CT Joaquim Grava na tarde desta sexta-feira. Aquele regenerativo para os jogadores que começaram jogando e o restante do elenco foi para o campo. Ranieri e Memphis Depay devem ficar fora do majestoso, que acontece domingo em Itaquera. A equipe está se preparando para esse clássico, o primeiro do Corinthians nessa temporada. O Ranieri, ele continua sentindo dores no tornozelo, enquanto o holandês está tratando um edema no joelho, já voltou a treinar com bola no campo, mas ainda está tendo uma cautela aí para não agravar a situação. O meia Rodrigo Garro, ele fez cirurgia no punho, só deve retornar para a Supercopa do Brasil diante do Flamengo. Ele está sendo preparado para voltar na Supercopa e voltou a treinar com bola nesta sexta-feira no CT. Agora, esse confronto com o São Paulo, ele chega no momento de negociação entre os clubes fora de campo. O Corinthians tem desejo de contratar o volante Alisson. O jogador ficou fora da lista de relacionados contra o São Bernardo na quinta-feira no Morumbi e vai ficar fora também da lista do clássico de domingo. É um grande jogador, mas ele está no nosso rival nesse momento. Eu acho que nós temos que respeitar toda e qualquer situação. As diretorias, elas se conversam, jogadores que interessam ao São Paulo ou que sejam do Corinthians, ou o Corinthians se interessando por jogadores que sejam do São Paulo, as conversas elas transitam naturalmente dentro de uma normalidade e de um respeito muito grande pelos diretores. O que tem incomodado a comissão técnica do Dorival Júnior é o sumiço de José Martínez. Ele não se reapresentou em 2026, segue na Venezuela resolvendo um problema de burocracia com o passaporte. A emissão de um novo documento deve acontecer só na próxima semana e toda essa demora está incomodando sim o técnico Dorival Júnior. Ele foi curto e grosso em falar sobre a situação do volante. O Martínez é uma incógnita, eu não sei. Até agora eu não sei, não tenho uma posição. A novidade do dia é o anúncio do meia Matheus Pereira. Ele chega ao Corinthians por empréstimo junto ao Fortaleza, contrato até o fim do ano. Já estava treinando com o grupo, apesar do clube não ter divulgado, e fica à disposição do técnico Dorival Júnior. Na parte política, o Corinthians avançou em um acordo com a Caixa Econômica Federal para trocar a gestão do fundo financeiro responsável pela dívida da Arena. Quem diria o Corinthians, hein, gente? As coisas estão melhorando. Vocês que acompanham, vocês do chat também que estão aí, vocês só falam mal do Corinthians, imprensa contra o Corinthians. Mas olha só, desde que o Stabile assumiu, as coisas vão melhorando. Marcelo Paz chegou, uma outra contratação, dando uma liberada no elenco. Então, olha, projeção, pelo menos a projeção, não sei o que vai acontecer na prática, mas a projeção para o Corinthians talvez seja tão boa quanto foi a do ano passado, com 2 títulos a temporada. Será que dá para igualar ou superar? Vamos aguardar. Agora vamos falar de Galo e Cruzeiro, que se preparam para... Sim, você tem um cuidado nesse jogo de estreia, Porque é um jogador que, enfim, que vai ser importante para o Corinthians, Seria bom ver ele estreando no time principal, enfim, o time um pouco melhor, ele um pouco melhor também. Mas acabou expondo durante todo o tempo, Então fica até uma observação do torcedor também. Ele não tem culpa nenhuma, eu acho que é um jogador que vai ser importante, que vai conseguir ajudar o Corinthians. Na minha opinião, a zaga do Corinthians está formada pelo André Ramalho e o Gustavo Henrique. Eu acho que ele vai ter que brigar por posição, mas acho que não é nada parecido do que a gente viu ontem. E com relação ao Corinthians, o resultado é isso. O Corinthians, ele tem, como a gente já falou, o Zé falou, o Celso falou, o Corinthians tem um time muito bom, na minha opinião, também titular, considerado titular, mas tem muitos problemas na montagem de elenco, Então, assim, você pode pensar alguns jogadores do jogo de ontem e colocar no time principal,
mas você não consegue mexer muitas peças. Se você tiver que mexer em muitos jogadores, você vai ter problema. Então, isso é composição de elenco, é você ir ao mercado, é você conseguir negociar jogadores, que eu concordo também com relação ao Kaká. Eu acho que é o momento dele sair, enfim, ir para um outro clube. Eu acho que ele pode, né? Pelo que a gente já viu ele apresentando em tempos atrás, um futebol bem melhor do que ele vem apresentando nos últimos jogos com a camisa do Corinthians, mas abrindo espaço para outras contratações, enfim. Eu acho que não tem muito reflexo para o jogo de domingo, porque por mais que alguns jogadores tenham entrado no jogo, eu acho que é um clássico, você tem um entendimento de que é um início de temporada, que você foi para um jogo enfrentar um adversário qualificado, porque o Red Bull é um adversário qualificado, é organizado pelo Mancini, tem bons jogadores, você está com o seu time em reserva. Então, acho que dá para você absorver esse resultado e levar uma outra energia para o clássico de domingo, principalmente que vai ser um jogo perante aí, a gente imagina uma arena lotada, uma atmosfera corintiana. Então, eu acho que com o time teoricamente principal, né, esquecendo esse resultado de ontem, eu acho que o Corinthians tem condições de, mesmo no início de temporada, fazer um jogo parecido com o que fez com a Ponte, né? Lógico que a Ponte tem a sua fragilidade também, mas o Corinthians jogou contra a Ponte com um time mais qualificado, né? Com um time considerado mais titular. Eu acho que isso deve acontecer ainda mais forte nesse confronto contra o São Paulo. Quero ouvir o Zé também, mas antes, Dorival Júnior falando sobre reforços, essas coisas, essa linha que vocês estão falando dos 11 mais 2, 3. Assim, no futebol de hoje tem 5 substituições, o Corinthians talvez não precisasse. Jogador por lesão, suspensão. É isso. Vamos ouvir Dorival Júnior. Nós chegamos a ter, na semana passada, 14 jogadores em campo para trabalharmos. Então, isso tudo aí em razão desse momento que nós estamos passando. Finalizando dia 21 de dezembro e retornando dia 3 de janeiro com 6 jogadores no departamento médico. Alguns jogadores que não conseguimos segurar numa renovação contratual e aguardando aí por alguns nomes que devam chegar para a composição da nossa equipe. Zé Elias. Começa o ano, termina o ano da mesma forma que começou e terminou ano passado, né? Vamos dizer assim, né? Vamos esperar agora no final do ano para ver se o Corinthians consegue títulos, mas a situação é a mesma. O Corinthians não tem dinheiro, o Marcelo chegou agora, você vê o Gabriel Paulista de graça, né? Não custou tanto, tem um menino que está chegando aí da Arábia, são jogadores pontuais, mas acho que o Corinthians precisa de um elenco mais forte, né? O Corinthians precisa o Ranieri tá fora. O Martínez a gente não sabe quando volta, infelizmente por tudo aquilo que está acontecendo na Venezuela. Eu até li uma nota aí, o Corinthians está chateado, está nervoso com a situação, mas a gente não sabe o que está acontecendo lá na Venezuela, né? Por tudo aquilo que aconteceu, é difícil da gente opinar sobre isso, né? Mas o Corinthians precisa de um jogador no meio campo. Eu vi o interesse do Corinthians no Alan, que é um primeiro volante. O Ranieri é ótimo. O Alisson também. O Alisson, né? O Ranieri é ótimo, mas o ano passado ele jogou bons jogos, mas teve lesões seguidas. Então, o Carrilho. Né? O Carrillo o Alisson é para substituir o Carrillo, né? Na posição, porque o Carrillo é o cara que dá o equilíbrio nesse meio campo, que é o cara que pensa muitas vezes o jogo, é o cara mais experiente. Saída do Maicon, né? Então, está chegando que era do Fortaleza, né? O Matheus Pereira, mas é outra característica, é jovem também. Então tem algumas coisas que estão sendo pontuais, mas você tira um e chega outro, mas você precisa de mais outro. Sim. E mais outro, entendeu? Era um e outro, não entendeu? Porque você precisa de um elenco mais forte, um elenco mais qualificado e em quantitativo também. Sim. Né? Para poder o Dorival poder administrar tudo isso ao longo do jogo. E não tem jeito, Libertadores, primeira fase. Primeira fase você tem que passar. Nós jogamos o Corinthians, não tem esse negócio de, vamos esperar. Não, primeira fase tem que passar. Se você não passar, você já tem a obrigação dependendo do que acontecer, se jogar a Sul-Americana, de passar na Sul-Americana, entendeu? Então tem uma série de coisas que o Corinthians precisa mudar. A pergunta é como? Como vai mudar? Como? Esse que é o grande desafio. E o Dorival, Dorival está falando, porque ele está jogando a pressão para a diretoria. E é o correto, ele tem que falar isso.
Porque até os reservas que estavam lá já estão saindo. O Ryan, né, que é o volante, Ryan, né? Foi pro Fortaleza, entendeu? Torres pro Inter. Então, alguns jogadores, o Maicon pro Atlético. Então, os que estavam lá estão saindo. Então, ele precisa reforçar o elenco. E ele está falando. Mas ontem, especificamente, não passaria pelo Dorival mudar o esquema? Eu acho que ontem ele poderia colocar qualquer esquema de jogo que ele ia perder da mesma forma que Pedro, perdeu. Raul e Guinegão lá na frente. Sim, mas ele vai colocar quem? Ele está pensando no jogo contra o São Paulo. Sim, mas eu acho que você pode mudar o time a ponto de colocar o Pedro Raul lá na frente, e aí você pode armar o time com outros dois pontas, porque eu acho que do jeito que ele fez, ele acabou matando o Corinthians, e aí na substituição ele terminou de Mas o que ele está fazendo é o seguinte, ó, tô colocando... Era um time não treinado, né? Porque as movimentações estavam erradas, assim. Mas o Pedro Raul saía para dar um combate e o Guinegão não ia, por exemplo, sabe? Tinha um sincronismo. O que ele fez ontem é o seguinte, vou jogar na arena, vamos ver quem se interessa, porque o Pedro Raul não vai ficar. Internamente talvez não fique. Vamos ver o Guinegão, vamos ver se pinta alguma coisa, porque o ano passado tinha... Assim, é um misto de pré-temporada com vitrine. Do Corinthians tentar negociar os jogadores, é isso. Daqui a pouco, provavelmente, o Pedro Raul vai ser negociado, vai ser trocado, ou vai ser alguma coisa para trazer um outro jogador. Que são esses jogadores, são as moedas, vamos dizer assim, de troca do Corinthians. A gente vai para um abre intervalo. No intervalo tem... O OnlyFans e tá, fica pelada. Que isso? Mas porque a Lelê também emagreceu, né? Então tá... Olha os grilhos aqui, ó. Olha os grilhos. Você não está sozinho, né, Paulo? Obrigado. Então, assim, cara, eu acho que o Dorival, ele tem razão nas pontuações dele. É que o elenco do Corinthians, eu vou te falar uma coisa, a gente vem batendo nessa tecla faz uns 6 anos, que o elenco do Corinthians, no geral, ele é fraco. Ontem, por exemplo, o Corinthians entrou em campo, eu vou ler aqui porque eu tô com a memória muito ruim. Hugo Souza, titular, claro, né? Frango desossado. O Hugo Souza, titular, ok. Lateral direita, ele colocou o Kaká improvisado. O Kaká é zagueiro, ruim. Aí ele falou assim, vou tentar arrumar uma nova posição pro Kaká pra ver se ele melhora. Aí colocou ele de lateral direito. Foi ruim também, né? Também, porque ele é ruim na zaga, a gente sabia. Agora a gente sabe que ele é ruim de lateral também. Lateral também. Então assim, Kaká. Aí a estreia do Gabriel Paulista, que tava fora. Começando agora. É empolgado, quer jogar, tá, mas não dá pra falar do cara, né? Ao lado dele, o João Pedro Tchoca, que... É reserva. Ruim. Né? E na lateral esquerda, o Hugo. Meu Deus. Aí o meio-campo ele colocou o Bahia, que é um garoto da base, que ele puxou da Copa São Paulo pra colocar. Charles, o príncipe dinamarquês. Dieguinho Sgrilles e Vitinho. Na frente, Guinegão e Pedro Raul. Caramba. Nossa. Então, quer dizer... Guinegão afinal jogou, porque todo mundo fala do Guinegão. O Guinegão ontem foi esforçado. Agora, não fez uma boa partida, mas se dedicou, se entregou. Então, assim, contra um Bragantino que saiu de férias no dia 7 de dezembro. Exato. E é um time montadinho. E é um time montado, um time forte, né? Jogando lá. Quando o Dorival, na coletiva contra a Ponte Preta, ele fala assim, olha, nós vamos ter que poupar jogadores porque nós temos um clássico no domingo. Ele deu a letra. O que vale pra nós é o clássico domingo contra o São Paulo. Mas é mais ele deu a letra. São 3 pontos, não é mais fácil ganhar do Bragantino do que pra um clássico? Não é mais fácil ganhar do Bragantino fora de casa, com o Bragantino montadinho, arrumadinho. É melhor. Porque o que fica no começo do ano, Mota? Você perder pra um rival, São Paulo, na Neoquímica Arena, sabe? Essas coisas, pra sequência do campeonato, da temporada, fazem diferença. Né? Marcam isso. Então, assim, ele falou assim, quando você coloca no calendário, Danilo, você coloca esse aqui 3 pontos, esse talvez 1 e tal. Esse contra o Bragantino, a partir desse time que foi escalado, a comissão técnica falou, que se dane. Entrega, vamos entrar e vamos ver o que dá. Acontece. Agora, contra o São Paulo, aí já vai entrar quem tiver melhor fisicamente e tecnicamente. O que não dá pra se conformar com o Dorival, e aí eu vou questioná-lo, é o seguinte, quando ele chama garotos da base para integrarem um elenco. Não, o Jacaré, pô. O João Vitor Jacaré tem 18 anos de idade, 17, fez 18 agora, se eu não me engano. É um garoto, o Dorival falou que ele não tá preparado ainda. O
Kaká tá preparado pra ser lateral direito? Entre o Kaká improvisado e o Jacaré, Cara, que é lateral, se você é melhor que o largou Jacaré. mão do jogo, se você falou assim, ó, esse jogo pra nós, vamos ver o que dá pra fazer. Exato. Por que você coloca o Kaká improvisado na lateral direita? Não tem cabimento, Dorival. E ele ainda falou na coletiva. Não, o Kaká jogou bem. Mas onde é que ele viu que o Kaká jogou bem? Os 3 gols foram em cima dele. É pra dar uma moral. Sabe? Então, assim, coloca o Jacaré, cara. É melhor colocar. Ah, mas eu vou queimar o garoto. Não vai. Não vai. O torcedor não tem paciência não, hein, De Paulo? Não, mas com essa base do Corinthians, o torcedor tem muito mais paciência do Corinthians. E sabe que é começo de temporada. Não, mas assim, De Paulo, ó, vamos lá. Vamos pegar uma análise aí de um jogador que joga do meio de campo pra frente. O tal do Bidon é bom jogador e a torcida cansou de pegar no pé do cara porque é bagre, é porque é jogador humano mesmo. É jogador de condomínio, isso e aquilo. Você imagina se o Jacaré fizesse a partida que o Kaká fez ontem e toma 3 gols nas costas do moleque? Acho que o torcedor ia entender que é um moleque que tá começando agora? Eu acho mais fácil. Não entende, De Paulo. Não, mas eu acho mais fácil. Porque assim, se ele quis preservar o garoto, aí eu concordo com você. Mas aí ele expôs o Kaká de vez e tem que sair de uma vez por duas, que ninguém aguenta mais o Kaká. Sim. Agora, o jogo de ontem era um jogo, sabe, que já dava pra saber. Pela escalação, você sabe. Quando o cara quer ir, que o time vai ou não vai. Não dá, sabe? O time fraco. Tecnicamente fraco. E aí ele coloca no segundo tempo o Matheus Bidu, o Mateuzinho, o Breno Bidon, o Yuri Alberto, o Carrilho. Mas aí, cara... É desespero. Aí pro segundo tempo você correr atrás de resultado. O Bragantino arrumadinho. Esse John, cara... Ele é um baita de um jogador. Ele é muito interessante, cara. Sabe, pro Palmeiras, tudo bem, ele não tem espaço. Mas eu acho que ele tem espaço em muitos outros times. Mas dizem que ele já tá engatilhado pro Zenit. Já tá indo embora pro Zenit. Tá indo embora pro Zenit. Mas ele é um baita de um jogador, esse John. Mas ontem, Marcão, esses 3 pontos aí, negativos, já estavam... John, seleção pra você? Não, seleção não, mas que... Vai estar jogador da seleção, pô. Mas que dava pra ele jogar, por exemplo, no São Paulo, ser um reserva de luxo no Corinthians, mas no São Paulo, no Santos. É? No São Paulo e no reserva de luxo no Corinthians? Reserva de luxo no Corinthians pra disputar com o Bidon e com o Garro, até que ele jogou. Bom brincalhão. Bom jogador. Ficaria. Bom jogador. Não, baita jogador, talvez eu exagerei. Mas é um bom jogador, então. E vai pro Zenit, né? O Palmeiras deve lucrar 25 milhões com a venda dele. Então, assim, cara, eu acho que foi um resultado não é normal, porque tomar de 3 não é normal, mas era um resultado... Você não entra pra perder, Danilo. Você nunca entra no jogo pra perder. Mas era esperado que poderia dar uma zica dessa daí, né? E o Corinthians ainda assim tá em 8º lugar, tem um clássico pela frente contra o São Paulo, que, pelo amor de Deus, não, São Paulo, Ave Maria. Pessoal, quero trazer uma notícia aqui dada pelo André Hernan. O André Hernan trouxe a informação que o Corinthians contratou o goleiro do Fortaleza. Porém, pessoal, esse jogador só chega lá para março. Aí eu fico me perguntando, será que o Corinthians contrata esse jogador experiente, 37 anos, para vender o Hugo Souza, mano? Porque o Corinthians não confia nos goleiros da base, não confia. E aí eu fico me perguntando, é para vender o Hugo Souza, que tem várias propostas da Europa? E outra coisa... Também o André Hernan traz a informação sobre o Vitinho, atacante formado no São Paulo, atualmente no México. Foi oferecido ao Corinthians. As condições de negócio são vantajosas para o Timão. Viria a custo zero e salários não tão altos. Corinthians está analisando e ainda não há negociação. Vitinho, eu não conheço também. Não conheço. Se você conhece, comente aí. Use o espaço de comentário, dá a sua opinião. Fiel, representa com like, que amanhã tem clássico, hein? E vai Corinthians.